Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos a mais um programa do Sem Crachá. Um programa aqui da Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos e que também aborda negócios e tecnologia de peito aberto. Eles voltaram para o último episódio de 2024. Esse programa foi um sucesso, né? Todo mundo falando, todo mundo adicionando eles, alguns stakeholders ficando nervosos com as opiniões deles, mas tudo bem, a culpa não é do PG, é deles, então eu estou feliz com isso. Comigo aqui, eles, né? Renata Gaguete, que veio de Bali, tá aqui com a gente. Joaquim Torres, o Joca, e o Fábio, em sua varanda. Muito bonito. Tudo bem com vocês? Ótimo. Ô, Rê, como que foi Bali? Tranquilo? Tranquilo, foi muita meditação, foi bom. É irado, gente, recomendo ir pra Bali, só estejam dispostos às 40 horas de voo pra chegar e pra ir embora, assim, punk, mas foi maravilhoso. É melhor fazer a viagem pra Bali ou participar de um off-site de planejamento estratégico? Eu tô ansiosa pelo meu semana que vem, então vou paparicar e planejamento estratégico, tão mais legal que Bali, você não acha? Como eu gostaria. Enfim, Joca, você tá bem? Como que tá os treinamentos de natação para Los Angeles 2026? Muito bem, tô me preparando, ciclo olímpico, né? Olha só, o Joca vai. Ô, Fabião, como você tá? Como que anda o diário de produto lá no LinkedIn? Eu tenho acompanhado, tá legal. Tô... É o único cliente que liberou de eu falar deles, né? Então, como eu trabalho aí com empresas, né, que não necessariamente querem ser expostas, aí o diário de produto é a minha maneira de continuar dizendo, contando para as pessoas o que eu ando fazendo. Então, daqui a pouquinho eu vou revelar lá o produto, qual é, tentando fazer um produtinho que tá meio emperrado, dá lucro, né, e tá divertido o aprendizado. Você que contratou o Fábio, pelo amor de Deus, deixa o homem falar de vocês no LinkedIn. É óbvio que ele não vai falar as coisas ruins que tem, óbvio que não. Mas deixa o homem falar, a galera gosta, a galera... Ele não vai falar o nome. Ele só vai contar ali a experiência dele. Dito isso, vamos para as perguntas que nos mandaram no formulário que a gente jogou nas nossas redes sociais aqui do PG. E as pessoas fizeram perguntas anônimas, perguntas que elas não têm coragem de fazer para os stakeholders, para as suas lideranças. Não é que não tenha coragem, né? Você se sente meio assim, sem jeito, não tem aquela segurança psicológica, né? Aquelas coisas para poder fazer essas perguntas. Então, a gente vai fazer essas perguntas para vocês, tá bom? Mas antes disso, recados. Tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, por favor. Estamos perto, neste exato momento, de chegar a 20.500 seguidores no Spotify. Então, por favor, siga a gente lá e deixe suas 5 estrelas. Menos de 5 estrelas eu não preciso. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão inscrever-se, por favor. E deixe seu like e comente aqui o que você achou das respostas da Rê, do Joca e do Fábio, tá bom? E esse episódio é um oferecimento da Tele. A Escola de Carreiras Digitais tem uma promoção exclusiva, o link está na descrição. E corre lá e vai acelerar a sua carreira. E também a Amplitude, a maior e melhor plataforma de Project Analytics do mundo, segundo a Gartner. Você acha que não é? Então vai lá, saque@gartner.com e reclama com os caras. Eles fizeram um quadrante e tá lá a Gartner em primeiro. Link para um e-book exclusivo sobre Project Analytics aqui na descrição do episódio. Certo, a parte mais fácil do Sem Crachá já passou, agora veio a parte mais difícil, que é fazer as perguntas mais malucas que as pessoas mandaram. Que é assim, ó. A primeira. Essa primeira, meu Deus do céu. Por que empresas anunciam vagas e fecham 4 meses depois? Esperam uma semana e abrem novamente. Por quê? Não, eu achei positivo assim, 4 meses. Tem vaga que abre, não espera nem 4 meses. Vamos lá, tem várias situações e tem várias empresas e vários momentos. Mas, em geral,
Porque a gente é desorganizado mesmo, assim. E aí, é isso. Aí você pensa, você faz o desenho da tua área. Ou, né, isso eu tô falando. Abre essa vaga. Galera se inscreve em peso. De repente, você passou por uma reformulação dos objetivos. Essa tribo não vai ser mais exatamente assim. Essa pessoa não tem que ter mais esse know-how que precisava inicialmente. Aí fecha. Depois abre por algum outro redesenho. Ou porque você pensou que o budget seria direcionado para crescimento em equipe. De repente tem uma reunião com board, com algumas coisas em que o budget é redirecionado para outro lugar. Já aconteceu de tudo comigo, que eu até falei pro Xode, né? Vou abrir meu coraçãozinho com vocês. Eu já fiz algumas vezes, assim, essa situação, infelizmente, acontece. Ou, já aconteceu comigo, assim, por exemplo, tem uma vaga, uma pessoa tá voltando de alguma licença, maternidade, por exemplo, voltou da licença. A gente aproveita alguém interno que é capacitado para vaga para ver, e depois teve algumas outras movimentações, a pessoa não quis essa vaga, isso já aconteceu também. Falei, mas eu continuo precisando dessa pessoa, abre lá. Então, eu me preocuparia, eu sei que isso mexe com a vidinha das pessoas, porque eu já estive, né, neste momento de procurar posições em sites, né, de vagas e tudo mais, mas é horrível, porque eu já passei muito por isso também, sendo candidata. E sabe o que eu pensava? Eu falava, cara, não era pra mim essa vaga. Já tiveram vagas que eu cheguei a falar com o diretor, já tava com a proposta em cima da mesa, a vaga congelou. E eles vieram com a proposta de que voltariam pra mim, pra essa vaga. E só, Renatinha novinha, pós-trainee lá no Santander. Tipo, há muito tempo atrás, assim, imagina, eu queria usar terninho, trabalhar em banco, né, claramente não sou isso agora, e aí eles viraram pra mim e falaram, olha, abrindo a vaga de novo, você vai ser a primeira pessoa. Demorou alguns meses, eu fiquei sabendo que abriu uma vaga semelhante, eles nem lembraram de mim, porque muita coisa já tinha passado. E a Renata de hoje agradece, imagine eu bancária, né, não tem nada a ver comigo hoje bancária, eu teria ficado bem chateada e ter feito uma migração de carreira 3 anos depois. Então, a resposta é, porque sim, existem desorganizações nas organizações, a gente rediscute muita coisa, abre e fecha mesmo, muita coisa tá acontecendo, né? A gente pensa às vezes no nosso mundinho, a gente tá lá só procurando vaga. Esse é o nosso full-time job, procurar nosso trabalho, mas tem uma organização, uma empresa com 400, 500, 1.500 pessoas em que as coisas estão acontecendo, não é só sobre aquela vaga e as prioridades mudam dentro das organizações. E aí, gente, terapia em dia pra entender que talvez não era pra você mesmo, que foi um livramento. Olha lá, pode ter sido um livramento você não ter conseguido essa vaga. Tem um ponto aí que é importante quem está procurando emprego lembrar, tá? É muito assimétrico, né? O conhecimento que você tem da vaga e o que realmente essa vaga significa lá dentro da empresa, né? O processo é que a gente está procurando emprego, a gente tem certeza do que a gente quer, né? Eu quero esse emprego nesse tipo de empresa, mandei currículo, beleza, me chamaram, né? Você sabe que vai entrar se passar nas entrevistas e tal. Nas empresas é muito diferente disso, né? O pessoal, como a Renata falou, abre, fecha, muda budget. Já aconteceu umas 2 vezes comigo de vaga, e vocês pensam, mas isso daí, né, em quais níveis? E eu consigo lembrar de 2 vezes onde eu estava em processo seletivo para diretoria, recebi a proposta e a vaga foi extinta. Depois de eu receber a proposta. E aí você fica... Mas vocês queriam um diretor ou não, né? E pensa, se isso acontece com o diretor, gente, que é um cargo que é complicadíssimo, né? Abre de vez em nunca, né? Uma vaga ali. Imagina mais embaixo, tá? Então, assim, dentro das empresas tem bem menos compromisso, com as vagas abertas do que aparentemente deveria ter. E só para adicionar algo, não sei se positivo necessariamente, mas um outro olhar, eu fiquei pensando, em que situação em que isso pode acontecer. Às vezes pode ser tão simples quanto a gente acha que é a mesma vaga, mas é outra. Aquela foi preenchida, beleza, foi contratada a pessoa e abriu uma nova vaga para uma outra posição. Só que a pessoa lá do RH, enfim, fez um copy-paste da descrição e vamos que vamos. Então não é que fechou e reabriu, fechou porque alguém foi contratado mesmo. Então, enfim, tem várias hipóteses possíveis, mas concordo com a Renata e com o Fábio aí. Na maioria dos casos ali existe uma grande desorganização nas organizações, como bem falou a Rê.
Mas tem uma solução para essa desorganização ou é assim mesmo a vida, aceita isso e segue? Acho que a terapia faz sentido, pensando mesmo, porque tem soluções, né? Se a gente for pensar em processos, né? Se a gente for pensar em planejamentos mais concisos, que não mudem de ideia o tempo todo, se a gente for pensar em liderança, sabendo qual que é o escopo para o resto do ano, consegue materializar melhor o time, a gente consegue ter mais... É que tem erros não erros, mas erros tão primários desse processo de contratação que muitos dos candidatos ficam sem feedbacks. Os que não passam não recebem. Então tem assim, ele é um processo muito emburacado. Então assim, tem muitas questões de melhoria. Tem solução? Tem. Um RH forte, organizado, que participe do negócio, que não seja descolado. Uma burocratização menor, porque, por exemplo, o Enquanto Joga estava falando, né? O RH copia e cola. Eu tenho vagas que eu mesmo escrevo, né? Dependendo, eu mesmo escrevo. Por quê? Porque o RH não vai ter a competência técnica de entender quais são os pontos que eu preciso. Imagina e assim, eu já até falei, até com o meu RH isso melhorou, mas tinha, sei lá, uns 20 campos para preencher sobre a vaga. Eu não tenho tempo e com todo o coração, assim, correndo o risco de ser muito leviano, nem muito saquinho, pra ficar preenchendo 20 coisinhas. Aí eu às vezes eu faço uma parte, eu falo, pega de outra vaga lá, porque eu já sei mais ou menos o que eu quero, eu vou participar das entrevistas e vejo. Isso acontece. Então, pra você ver, assim, tem que fazer todo um mapeamento de melhorias e começar a atacar. É simples? Não, porque se fosse simples já teriam feito também, tá? Porque tem tem muitos softwares bons que estão melhorando pra caramba de contratação. Eu tô até usando né, não vou fazer propaganda, mas tô usando um novo, que é a empresa que eu tô gostando muito mais da usabilidade. Mas existem tantas startups olhando para isso também, justamente porque é um problema dentro das empresas a gente ter esse tipo de triagem, de feedback, de acompanhamento das vagas. Se você não tem uma vaga, olha isso, eu já trabalhei também com RHs, que quando começou a abrir a caixinha, tinha vagas há 423 dias abertas. Por quê? Porque eles esqueceram da vaga lá e ficou lá dentro do repositório. Então, esse tipo de coisa é um processo moroso, um processo muito descontinuado e descompassado dentro das empresas. Solução tem, mas não é simples. Então, para quem está querendo emprego para curto, médio prazo, eu acho que você não vai pegar o cenário ideal ainda. É terapia mesmo, respirar e acreditar que não era para ser. E como a Renata acabou de falar, é um problema que ainda não está solucionado. Então, eventualmente, tem uma oportunidade de empreendedorismo aí, né? Para quem esse mindset ali, né? Pega teu problema e transforma em solução. Mas ninguém resolveu ainda, então tem espaço. Cara, tem uma coisa que é legal a gente falar agora para os líderes, né? Acho que tem uma visão de emprego, assim, que tá meio obsoleta já, né, gente? De tipo, eu tenho uma vaga aqui, e o filho é quase o fábrica de chocolate, né? O cara que abriu o cupom dourado ganha o privilégio de entrar aqui na minha empresa e são pouquíssimos contemplados. Pô, é só um emprego, né, gente? Tá cheio, todo mundo precisa de salário para viver, então acho que dá para botar mais humanidade no processo, sabe? Com pequenos toques mesmo. Esse negócio do feedback é super importante, né? Tem uma coisa que eu passei a fazer e desde que eu sempre peço autorização dos RHs para fazer isso, mas desde que eu comecei eu vi que muda muito a maneira depois como você se relaciona com isso, que é de dar feedback pessoal para todo mundo que eu entrevisto, né? Eu peço, com licença, eu quero dar feedback. E o feedback não é você passou, você não passou, porque isso daí, cara, não é vestibular, né? É mais assim, como profissional de produto que, né, tentou te avaliar em 1 hora de papo, que é super um recorte, eu vi esses pontos legais e eu vi esses pontos aqui que acho que você pode estudar mais. E é isso aí, sabe? De pelo menos dizer para as pessoas, porque, cara, a pessoa... você parou de trabalhar 1 hora lá, ou meia hora para entrevistar alguém, né? E aquela pessoa também está tirando meia hora do tempo dela para te conhecer. Torna isso um conhecimento mais pessoal, né? E não um processo robotizado, sabe? Eu acho isso... Chega, né? Da gente achar que a vaga é uma coisa impessoal, né? Que dava na mesma, né? Se não for fulano A, é fulano B. E tudo bem, né? A vaga foi preenchida. São pessoas, né? As pessoas são muito diferentes. Então eu gosto de aproveitar o processo seletivo para conhecer melhor as pessoas e estreitar um pouquinho esse laço. Acho que isso é muito válido. Ótima dica. Ótima dica, não?
Sim, É, eu adoraria. Eu juro que eu adoraria conseguir ter tempo, mas eu não tenho. Então eu vou ser. O Fábio é o legal de fazer a vaga, eu não sou, não. Eu conheço. Não dá tempo de conhecer tudo. Às vezes eu não dou feedback também, porque todas as vagas abertas e tal, mas eu concordo que é o melhor caminho, tá? Mas não fácil, gente, foi mal. Não, tudo Não bem, xinguem no estúdio. fica um. Fica um toque aí, fica um feedback aí. Vai que dá, né? e é nesse exato momento que se cria um clima tenso entre os brothers aqui do Sem Crachá. Mas nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, até para talvez achar um meio termo entre os dois. Lá vem o Joca vai ser a Suíça agora. Vamos lá, vai, Joca. Meu lado suíço aqui. Não, mas assim, às vezes assim, dar o feedback depois acaba, né? É mais tempo para colocar no processo e tal. Às vezes eu dou o feedback. Assim, eu sei que às vezes eu fico meio chateado na hora mesmo. Na hora eu fico, cara, ó, isso aqui funciona, mas isso aqui tá faltando. E fazer o processo também ser bidirecional. Falar, cara, o que você quer saber aqui? Eu busco sempre nas minhas entrevistas contar muito sobre a empresa, sobre a oportunidade, por que a gente está buscando a pessoa, e deixar sempre aberto aquele espaço para perguntas. Então, não necessariamente ocupar tempo depois, mas durante a entrevista, transformar a entrevista mais uma conversa bidirecional, né? Não só pergunta, legal, obrigado, valeu, até a próxima. Depois eu te dou o feedback, ou depois o RH entra em contato, né? Às vezes nem entra. Né? Fazer a coisa mais... E aí eu sou bem aberto no final da entrevista. Cara, gostei de você, acho que tá legal, vou dar meu positivo aqui para você, e aí o pessoal vai dar os próximos passos. Ou não, olha, realmente não tá encaixando por causa disso, daquilo, outro. Essa parte aqui pra gente é importante. Então acho que de repente, até na hora mesmo, a transparência pode ser um bom caminho. O Pablo ele gosta muito de falar sobre isso, que é o lance do... Ele usa o termo que é tipo obrigação, não, mas ele espera do candidato fazer perguntas. Porque tem que fazer perguntas. Porque depois se entrar e reclamar, ele vai olhar e vai falar assim, pô, você poderia ter perguntado, eu teria respondido. Então, uma outra dica também, né? Faça perguntas. Pergunta. Quantas vezes a gente evitaria dor de cabeça se a gente perguntasse o modelo, como que é a cultura, como que vocês definem os objetivos, tá? Não sei o quê. Pô, você ia descobrir que em muitas empresas não tem dev nos times. É sob demanda. Você tem que fazer apontamento de horas. Enfim, essas coisas que eu não vou entrar no detalhe aqui. Outra pergunta. Já que a gente está falando de contratação, a galera gostou do tema, porque vocês não são corporativistas, vocês falam mesmo. A Renata é vulnerável aqui, fala, viu, Fábio, eu não tenho tempo não, irmão. Enfim. Outra pergunta é, por que empresas pagam o dobro do salário a consultorias terceirizadas, entre parênteses, que subcontratam consultores PJs, mas colocam 1000 bloqueios para homologar a contratação direta de um MEI? Eu vou falar de 2 fatores aqui, tá? Um rápido... Não, na verdade os dois são a mesma coisa. É gerenciamento de risco puro, isso, tá? Risco que eu tô falando e aí eu não estou falando por experiência própria, mas de ter trabalhado como consultor, de meio que entender isso. Certas empresas têm um custo de contratação muito alto por conta de certo gerenciamento de riscos internos lá, de você fechar um contrato com alguém e depois desfazer esse contrato, ou você cria uma posição dentro da empresa, se não der muito certo vai ter que desfazer aquela posição. E um consultor, ele é um cara que ele não tem esse tipo de compromisso, né? Se você tiver... Você traz a pessoa para ela fazer um determinado escopo fechado e ela entrega e vai embora, então você não precisa criar lá dentro nenhum tipo de hierarquia nova, que vai trazer necessidade de relacionamentos novos e de subordinações novas dentro da empresa, tá? Então não muda nada no organograma. Isso em empresas pequenas não é um problema tão sério assim, às vezes em empresas grandes tá? Então esse é um ponto. E tem um outro risco, que é o risco de o que faz se isso daqui der errado. E aí agora eu estou falando de projetos gigantescos, tá? Não sei se é o caso de quem perguntou,
Mas eu já tive, por exemplo, numa instalação de ERP dentro da Vale do Rio Doce com IBM intermediando isso, com várias empresas. E por que o pessoal usava uma empresa do tamanho de uma IBM ou usa Accenture, né, que é gigantesca, para esses tipos de coisa? Vai instalar um ERP. Pô, o time interno tem conhecimento suficiente para fazer isso, por que não usa? Né? Cria lá mais uns 3, 4 times novos, squads e tal, e faz. Porque se der errado essa instalação, existe uma indenização, que você acerta isso com uma consultoria se a consultoria for grande o suficiente. Então, se eu vou botar vocês aqui para mudar meu ERP. Se der errado, eu tenho uma multa de 50 milhões aqui, ou 100 milhões, que eu vou cobrar em juízo. Se cobrar isso daí de mim, né, o cara vai ver 50 centavos, que é o que eu tenho na minha conta, sabe? Então, passa a haver um culpado. E, cara, isso parece um papo muito esotérico, mas dependendo do clima político de uma empresa, num nível que eu vou chamar... Eu ia falar que, dependendo do quão formal a empresa é, mas vamos falar em bom português, dependendo do quão hostil a empresa é, tem cara que vai preferir 10 mil vezes botar culpa num consultor e aí processa a consultoria, do que o cara assumir alguma coisa pro departamento dele e falar, não, pô, a gente aqui deu mole. Porque, de repente, isso daí tem um risco gigante também para quem contrata, de ser demitido, perder uma posição boa que tem lá dentro, etc, etc. Aí você joga isso para uma consultoria e você, então, diminui vários tipos de risco, contanto que tenha dinheiro sobrando para contratar a consultoria, que a consultoria vai cobrar 10 vezes mais, né? E lá atrás, quando eu era gerente de projeto, eu lembro de um papo assim com uma consultoria que não será revelada, que eu falava, pô, cara, mas vocês cobram 10 vezes mais. Ele que sim, porque a gente tem 9 caras fazendo político e só um que tá fazendo trabalho mesmo, então tem que pagar o salário dos outros 9. Tá bom. Tem uma verdade aí interessante para eu aprender. Tipo, precisa dessa turma fazendo política? Precisa. E tem um ponto também que entra no pacote de gerenciamento de risco que o Fábio trouxe, que eu queria adicionar, às vezes as empresas também têm momentos diferentes, por exemplo, estão planejando abrir IPO, estão planejando um M&A, estão planejando algumas coisas que a gente lá trabalhando não sabemos, né, os PMs não sabem e tal, mas que tem um respaldo, e isso é verídico, assim, um respaldo de uma empresa, uma consultoria, uma assessoria, né, porque pode ser várias... não é só na nossa área, tem quantas consultorias financeiras não são trazidas só para validar o que o CFO está fazendo, e daí vale uma fortuna, e o CFO fala, nossa, mas estão vindo aqui dar okzinho. Porque tem processos rolando de abertura de IPO que são extremamente burocráticos e difíceis, principalmente se for bolsa fora do país, por exemplo. Eu vivi bastante isso quando eu estava na Uber, né, na abertura de IPO. Todo e qualquer processo foi auditado e é uma loucura. Então, às vezes, ou de M&A, tá planejando ser comprada, planejando comprar, coisa para daqui 2, 3 anos que a gente ainda não tá sabendo, dentro das nossas caixinhas, e a empresa aceita gastar essa grana para ter a assinatura de uma empresa forte, grandona ali, com respaldo para os relatórios que saem de tudo isso. Então, também tem essa situação. E tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, né? Quem é demitido por contratar IBM, ou Accenture, ou McKinsey, ninguém é demitido por contratar esses. Então, essa na verdade é uma frase bastante comum, que eu já ouvi mais de uma vez. Agora, um outro ponto importante, assim, se for um projeto de, instalação de um ERP, ou de enfim, fazer auditoria como a Rê falou, ok, agora alerta amarelo ou vermelho se essa consultoria está sendo contratada para desenvolver o produto core. Se tiver entrando nisso, aí é o momento, né, que a gente costuma dizer, prepara o teu currículo, porque assim, não faz sentido, terceirizar desenvolvimento de produto digital, produto core, para essas empresas, principalmente essas que custam... Assim, qualquer uma já é complicado. Assim, nunca vi nenhuma consultoria, vou ganhar alguns inimigos aqui, mas nenhuma consultoria conseguir trabalhar num modelo de produto orientado a resultados. Minto, trabalhei com uma que foi um pouco mais nesse sentido, mas a maioria, o modelo, né, até de cobrança da consultoria é contraproducente com o modelo de geração de resultado. A gente quer gerar resultado o mais rápido possível, enquanto que a consultoria ela quer vender o maior número possível de horas. São modelos que são
contraditórios, né, de forma geral, né? Então, poxa, se a consultoria quer vender a maior quantidade de horas, ela não pode gerar resultado para você semana que vem. Ela vai gerar resultado para você da maneira mais demorada possível para que você pague pelo projeto. Então, assim, se tiver rolando algum tipo de consultoria fazendo desenvolvimento de produto core ali, de produto digital core, sinal amarelo, pelo menos para sinal vermelho. Isso assim, todos os lugares por onde eu passei, onde eu vi essa situação, é ruim. É a diferença entre o time de projeto, que está ali para entregar um projeto, e quanto maior o projeto, melhor, quanto mais gente tiver, melhor, que é quando a consultoria vai ganhar. Então, assim, foge. É o que eu posso dizer. Porque até trazendo, eu não tinha pensado nesse ponto, que eu nunca trabalhei com consultoria trabalhando no produto core, né? Porque aí é um sinal de muito enfraquecimento da área. Tanto da área de produto, mas principalmente a área de engenharia. Como é que você pega o teu código core e o líder de engenharia permite isso? Porque o que eu mais tenho, né? Já tive milhões de discussões com CTOs e todas muito válidas. Ah, vamos terceirizar isso aqui que vai sair mais rápido. Não, é o código core da minha empresa, não vai terceirizar. E geralmente o CTO vai lá e bate na mesa em várias situações e tá certo. E se a empresa tá colocando, é um enfraquecimento quase que estrutural / de valores dentro da empresa, da área que você trabalha, que é a área de produto e tecnologia. Então, realmente, ou é uma empresa que está se preparando meio que na fachada ali para vender, para ser vendida, né? Porque isso pode acontecer, pega ali, faz rapidinho, não sei o quê, tem um Accenture, eu tenho qualquer outra empresa e olha o nosso produto maravilhoso, toma essa bolha que vale milhões, ou tem um enfraquecimento de ideal ProdTech aí, que acho que vale botar o currículo também e atualizar o LinkedIn, que é o nosso... Tudo sempre vira, né? Tipo, todas aquelas conversas, falam assim, toda conversa termina num assunto. A gente tem várias que terminam no momento currículo, né? Não, mas até complementando, isso é muito comum em cenários de transformação digital. Uma empresa que não conhece como faz produto digital, fala, beleza, vou contratar McKinsey, BCG, whatever, ou, enfim, outras ali. Foi o que eu encontrei na Lopes. Na Lopes tinham 3 consultorias trabalhando ali e estavam todas lá amarradonas em projeto. Fizeram um discovery de 5 meses para entregar um MVP em 1 ano e entregar um MVP, assim, sabe? Usando os termos, mas no fundo, vendendo horas. E o custo por pessoa era exatamente o custo de uma pessoa CLT fully loaded ali, com todos os encargos trabalhistas. O custo da consultoria era tipo uns 20% mais caro por pessoa, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu acabei fazendo, foi essa troca lá na Lopes de consultorias para CLT. E assim, o impacto nos resultados é imediato. Enquanto a consultoria estava lá entregando o projeto, vou entregar um novo app, vou entregar um novo site, vou entregar um novo CRM, quando a gente mudou o time, o que levou ali uns 6 meses para fazer, o pessoal passou a entregar resultado, entregar mais lead, entregar mais oportunidade de venda, que é o que uma imobiliária precisa no final das contas. A imobiliária não precisa de um novo app, né? Precisa de novos leads e novas vendas. Isso acontece muito, mas muito em cenário de transformação digital. O pessoal de transformação, né, a empresa tradicional, quero entrar no mundo digital, como é que eu faço? Vou contratar uma consultoria. É a receita para o insucesso da transformação digital. Não se chama, né, uma fábrica de software para transformar você, né, em alguma coisa diferente de uma fábrica de software, né? O cara vai chegar e vai transformar no que já era, né? E tipicamente transformação digital é para você se livrar, né? Para você deixar de ser uma fábrica de software para virar uma empresa de produto, né? Então esse erro tem sido cometido mesmo. Mas dá para falar também uma coisa super legal, Joca, que eu estive envolvido aí, que foi livrar também uma startup da consultoria, tá? Eu sei que a gente está pegando uma tangente, mas o assunto acho muito presente, né? Tem muita startup ainda que está enrolada com fábrica de software, e tem uma coisa que dá para dizer pro pessoal que pode ser feita, né? Que é você abrir escopo e fechar a hora com a consultoria, ao invés de você fazer o contrário, que tipicamente você chega lá no cara, o cara vai tentar fechar escopo para te vender o máximo possível de horas. Uma das coisas que eu consegui fazer numa transformação lá que eu conduzi
foi, cara, eu não quero mais, não tem mais discussão de escopo com vocês, o que eu quero é X horas aqui, um squad, né, à minha disposição, durante, faz um preço mensal aí. Os caras, tanto, beleza, agora, e se eu pagar um ano adiantado, quanto é? E aí eu baixei o preço da hora pra caramba, ficou tão barato quanto CLT era, já que sabe, eu consegui chegar num preço de squad que valia a pena, e a gente fazia Scrum, né? Qual é a vantagem do Scrum? Pô, de 15 em 15 dias eu tava com, né, o negócio mais ou menos planejado, tinha uma reunião com os caras, falava, entendeu essa história? Entendi, vai. Entendeu essa? Entendi, pum, foi. Daqui a 15 dias a gente conversa. E, cara, aí eles funcionaram como se fosse um time, né, de entrega. E, claro, eu não ficava discutindo com eles o escopo. O escopo eu discutia dentro, né, da empresa. O que a gente deveria fazer agora? O que vai gerar mais resultado? Levantava a métrica, tarará. Então isso daí foi um intermediário super, né, que já deu uma barateada na hora do consultor, ou da consultoria. Até, enquanto isso, eu fui contratando o meu time, né, e a gente foi, aos poucos, usando times internos, tá? Então essa é uma coisa que também dá para fazer, né, cara? Então, só para deixar isso registrado, o pessoal não ficar achando que agora que eu tô com a consultoria, eu vou ter que pensar então o escopo e fazer um discovery de 6 meses, aí fecha o escopo, faz um documento, aí os caras vão dizer o prazo. Cara, dá para trabalhar ágil com consultoria também, se você entender direito como é trabalhar com ágil, né? E não perguntar para eles. Porque aí entra nesse contrassenso que o Joca falou, que é um certo conflito de interesse. Cara, não... Ele vai falar para você que é ágil, mas na prática ele vai colocar alguns rituais ali, mas ele não vai de verdade trabalhar com o escopo aberto, porque não é interessante para ele. Só deixar registrado aqui que não somos contra consultorias. Ok? Nossos Aliás, amiguinhos Kiod, falando nisso, né? É bom até... full disclaimer, né? Eu sou um consultor, né, cara? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, não estamos falando contra, né? Para quem não sabe, né, eu trabalho como CPO fracionado, ou seja, sou CPO de algumas empresas ao mesmo tempo. Então, eu tô desse lado também, tá? Mas aí o grande barato, né, de trabalhar fracionado é exatamente a gente pegar um pouco essa loja de consultoria, onde você não tem uma relação CLT, uma relação tão próxima assim, você é contratado, mas ao mesmo tempo também não ficar trabalhando por hora fixa, né? Transformar essa história de você... eu posso não ser um funcionário, mas eu também não preciso ter um tipo de relacionamento predatório quase com o orçamento da empresa. O problema todo não é consultoria ou não consultoria, mas é o modo de trabalho da maioria das consultorias, que é um modo de trabalho por projeto. Né? Que me faz um app assim, assim, assado. Eu quero um site que faça XPTO. E aí a consultoria fala, beleza, vou lá e vou fazer. Isso é um modo projeto, né? Quando, na verdade, o foco, né, a gente sempre soube de produto, é trabalhar em resolver o problema da cliente, gerando resultado para a empresa. E aí a gente constrói um produto para fazer isso. Né? Qual é o produto? Aí a gente vai descobrir qual é o produto, preferencialmente algo rápido. Né? Se a gente consegue mudar essa forma de trabalho, seja com pessoas CLT, seja com a consultoria, maravilha, tá valendo. Já consegui, mas pouco, mas já consegui, em alguns casos, trabalhar com consultoria sim, mas é raro. Consultoria normalmente prefere trabalhar no modo de projeto. Eu faço esse disclaimer porque alguns meses atrás eu fiz um post no LinkedIn sobre o caso de Nova York, da prefeitura de Nova York. E eu fui criticado demais. Porque eu também mereci, porque eu fui muito rude no meu post. Eu falei assim, o prefeito de Nova York contratou a McKinsey e pagou milhões de dólares para a McKinsey responder a seguinte pergunta: qual é a melhor forma de jogar lixo a não ser na rua? A resposta da McKinsey, depois de milhões de dólares pagos, foi dezenas de páginas falando lixeira. Caralho. Aí eu fiquei muito puto. Porque tem um vídeo do prefeito anunciando isso. Ele sai da prefeitura com uma lixeira empurrando assim, aí ele pega o saco de lixo, coloca e fala: pronto, resolvemos o problema do lixo na rua.
colocando lixo na lixeira. Na minha cabeça eu achei isso muito... Ele tá de brincadeira com a minha cara, né? Mas eu fui... Nossa, nunca mais fiz posts sobre consultoria. Nem sobre o prefeito de Nova York. Mas enfim, é só dar uma pesquisada que você vai encontrar vários casos de consultorias aí de fora que são contratadas só para fazer o trabalho sujo. Um dos casos de uma grande consultoria é a empresa quer mandar embora 1.000 pessoas. Ela contrata a consultoria e fala assim, tem como você fazer uma análise aqui, me dando motivos para mandar embora 1.000 pessoas? Aí a consultoria fala, tá bom, $1 milhão. Aí a empresa paga. Aí a empresa recebe o relatório e fala assim, galera, a consultoria chegou numa conclusão aqui que eu tenho que mandar 1.000 pessoas embora. Essa consultoria é malvadona. Aí manda embora e terceiriza a culpa na consultoria. Enfim, tem vários casos que eu gosto de ler e eu olho e falo assim, caramba, como eu achava que não existia isso. Enfim, Fala. Nossa, me lembrou de um filme do George Clooney, né? Que ele é o cara que demite as pessoas. Ele é apenas um consultor de demissão. Aí ele fica viajando... É uma comédia romântica, ele se apaixona por uma das pessoas que ele demite, no caso. Isso. Que o Joca fez uma cara de, nossa, que interessante, você viu, calma. É uma comédia romântica. Mas é divertido, pô. Né? É divertido. É um cara contratado apenas para ele ser a pessoa, né, que faz a entrevista de demissão. Ao invés de ser teu chefe, que vai ficar constrangido de falar contigo, chama o George Clooney, né? Ele chega lá bonitão, tá, olá, tudo bem? Então, tem uma notícia para te dar. E o cara ganhava vida só para fazer isso. E aparentemente é um cargo que existe, né? Isso não é totalmente fantasioso. Isso. A maioria dos filmes, apesar de ser entretenimento, tem um fundinho de verdade em alguns ali. Nesse caso, o George Clooney, a pessoa se apaixonar por um cliente. Nada ficção, tranquilo. Acontece meu Deus, todo dia você ser demitida pelo George Clooney. Todo dia. Isso. E aí vai tomar um Nespresso com ele. A outra pergunta é, já que a gente tá falando de consultoria, vamos chutar o balde mesmo, o último episódio do ano. Se der errado pra nós aqui, enfim, eu atualizo meu LinkedIn e é isso. Por que empresas grandes contratam consultorias de inovação se eles não querem realmente inovar? Acho que a gente já respondeu, não? Ou tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Opa, tem. O Joca falou sobre transformação digital, aí é melhor deixar isso explícito, né? Troca por inovação que dá mais ou menos na mesma, né, Joca? As pessoas às vezes não sabem o que estão contratando. Então tem palavras como inovação que ela tem um significado, vamos chamar assim, popular, coloquial, e tem um significado formal dentro do ambiente de empresa. O que inovação realmente é, o que uma área de inovação deveria fazer, o que entrega, como funciona. Tem literatura sobre isso, né? É a mesma coisa que você tentar chamar a área financeira de algum outro nome que você acha mais bonito, vai continuar sendo a área financeira. Só que você fala inovação do jeito coloquial, todo mundo quer, né? Fala, opa, então agora a nossa empresa vai ser inovadora, né? E aí fica bonito dizer que nós fazemos com muita inovação, né? Acabei de me lembrar, tem um anúncio aí passando na TV de uma empresa de serviços, né? Que eu prefiro não especificar qual, que é assim, você é o serviço mais sem graça do mundo. Cara, se você quer inovação e cuidado com a natureza, contrate nossa empresa, pensando, cara, a empresa não tem nada a ver nem com inovação, nem com cuidado com a natureza. Mas vira um jargão, né? Você fala inovação, fala, opa, queremos inovação sim. Traz a consultoria de inovação, porque agora a gente vai poder dizer que a empresa é uma empresa inovadora. E aí os caras chegam lá e mostram essa parte formal da coisa, falar, tá bom, né? Não é a palavra coloquial que você estava achando. Agora a gente vai montar as coisas desse jeito, funciona assim, vai entregar isso, vai gastar tanto dinheiro, o resultado é medido de uma forma diferente do que outros braços de negócio da empresa. E aí, quando os caras veem que o buraco é mais embaixo, acabam não topando. Mas isso daí, tipicamente, quando acontece, é porque já está lá instalado, já está começando a trabalhar, já está começando a gerar algumas coisas. E o povo chega à conclusão, tipo, um ano depois, né? Gastei dinheiro pra caramba. E pra que isso daí serviu, né? Sabe?
e exige, de repente, um resultado imediato daquilo, e que não é assim que funciona. Acho que é isso. Não sabem o que querem, e eu penso também que existe uma... Depende da empresa, né? Tem empresa que é zero ingênua, eu acho que não. Mas tem algumas que são um pouco... E aí fala assim, vai trazer, vai ser muito legal, a gente vai descobrir um monte de coisa. E aí começa a descobrir um monte de coisa e não é tão legal, né? Começa com o EBA, depois vem o EPA. Porque é óbvio, trazer mudança na tua vida particular. Você fala, nossa, que legal vai ser mudar de casa. Aí você pensa, nossa... Aí só que tem a mudança, tem os gastos com a mudança, tem o móvel que quebra, eu acabei de mudar de casa, por isso essa analogia, tá? E aí você fala, nossa, que legal, daqui a pouco eu vou estar muito feliz, mas na hora dá vontade de falar, foda-se, foi mal. Não quero mais fazer isso, vou voltar pra minha casa, foi mal o meu francês. Então é a mesma coisa na organização, só que numa dimensão muito maior. E aí começa a ter a parte do EPA, começa a ter a parte do trade-off. Porque até então era o que você queria, teu time ia lá e fazia, quase como um tirar pedido mesmo. A partir de agora, se você está dando autonomia de inovação, se você está buscando que tenha essa transformação, se está buscando ser questionado, porque de tudo que falamos de consultoria, tá? Tem vários pontos que realmente eu concordo todos com vocês, eu participei de muitos processos de consultoria que até venderam, por exemplo, o M&A e eu herdei o projeto do M&A e falei, gente, isso não é aplicável. Tipo, que legal que valeu 2 bilhões, mas não tem como fazer isso, entendeu? Isso existe muito. Mas também existe o lado de você questionar a liderança, questionar o status quo da empresa, existe. E aí, quando começa a questionar, as pessoas começam a ficar desconfortáveis na própria cadeira, começa a incomodar, peraí, não era pra mexer aqui, era pra mexer ali, mas não tem como mexer ali sem mexer aqui. E aí fala, putz, na verdade, ou vira... Bom, existem empresas que entendem esse desafio e compram essa briga, ela é de longo prazo, ela não é do dia pra noite, ela exige mudança. Se você perguntasse pra Renatinha de 3 anos atrás se isso precisava ter demissões, precisava ter mudança, eu ia falar, não, pessoas se engajam, não sei o que. Hoje em dia, pra mim, é bem categórico, existe sim uma necessidade bem clara de, ao longo, mudar o quadro de muitas das posições, e eu não vejo mais desse jeito romântico, assim, porque se você topa mudar, não são todas as pessoas que topam mudar dentro da organização, e isso reverbera. Mas tem aquelas que criam uma cartilha da inovação, e dessa cartilha da inovação vai ficar bonita em alguns lugares, em alguns quadros, e bem engavetadinha na hora dos trade-offs, ou seja, na hora que tem não para alguma liderança importante da organização. Nessa parte a inovação não vale, para todas as outras é bonito vender que a gente trabalha com inovação, então acho que é meio por aí. Para você saber se a tua empresa está pronta, né, para ter uma área de inovação, faz o seguinte, faz um hackathon e aplica o grupo vencedor, né? Bota isso em produção, vê quanto tempo que demora. Para quem ganhou o hackathon com aquela grande ideia incrível e tal, quanto tempo que isso demora para ir para o público? Né, tipicamente, ou nunca vai, né, ou demora 6 meses, demora 2 anos, demora, sei lá, então, aí você não está pronto para inovar, né? Então, assim, para você entender também se tua empresa poderia absorver, né, gente criando coisas, começa devagar, né? Faz um hackathon interno e bota em produção. É uma coisa que é mais rara do que deveria. Não consegue nem fazer o hackathon, na boa. Parei de desabafar. Que isso? Do nada, de graça, sim. De graça, sim. Pô, nem consegue. Joca, acho que a gente já abordou, né? Não vamos mais bater né? Tadinhos. Vamos... Já sei até o disclaimer pra ganhar cliques, né, desse episódio. É óbvio. Sem crachás contra consultorias. E aí o disclaimer, o PG não se responsabiliza pelas opiniões dadas no episódio. Enfim, vamos para outra pergunta, que eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Não, existe áreas de inovação em empresas que em pleno 2024 estão falando de NFT. Aí vocês estão de sacanagem comigo. Mas enfim, eu sou apenas a pessoa que faz perguntas aqui. Eu não vou desabafar porque isso é da Renata. Vamos para o próximo. Colocaram um economista como diretor de produtos / engenharia. Como mostrar para a empresa que ele está perdendo o time por falta de confiança e capacidade de
desenvolver seus liderados. Momento, atualize seu currículo. A gente podia ter uma vinheta, assim. Vou pedir pro editor. Esse é o momento, atualize seu currículo. Momento, atualize o seu currículo. Tem Vai dar coisa que ruim. dá para fazer também, dá para recomendar, contratar o Fábio ou eu, para servir de coach ali para ajudar essa pessoa a se desenvolver como uma pessoa líder de produto, né? O produto, eu até concordo, gente, mas produto em engenharia, putz, eu acho que não há coach, hein? Olha, Eu e o Joca viemos da área, Renato. Não subestime. A gente veio da área. Meu amor, mas eu dou uma trucada, mas tomara que vocês dobrem a aposta, bora. Não, chá comigo, que isso. Joquinha também mata essa no peito aí. Eu já tive uma oportunidade numa tribo, enfim, era uma tribo de umas 40 pessoas ali, que tinha engenharia, produto, design e tal. E a pessoa que foi para a liderança da tribo era uma pessoa que não entendia de engenharia. E entendia bem de produto, mas não entendia de engenharia. E aí o que Ela liderava a tribo, mas dentro da escopo de engenharia tinha um líder técnico. Isso, Tá esse bom. é o caminho. Esse é o caminho. Mas ele ser líder, tipo, virou um CPTO ali, uma pessoa economista, acho difícil reverter. Então, mas mesmo sendo uma pessoa CPTO ali, que está nessa posição de liderar produto e tecnologia, se a pessoa não tem background de engenharia, a solução é ela ter debaixo dela uma pessoa diretora de engenharia muito forte. Ou até mais de uma. Né? É a maneira de você... Não tem como... Se você for pensar, assim, estendendo para uma pessoa CEO, né? A pessoa é CEO da empresa, como ela ser boa em todas as áreas? Eu sou bom em jurídico, em financeiro, em comercial, em marketing, em produto. Não tem como, né? Enfim, a pessoa vai se munir de pessoas... Ela é oriunda, sei lá, do marketing, ou do financeiro, ou de vendas, ou de produto, enfim. Ela tem a origem dela, que ela é muito boa, mas ela não é boa em todas as disciplinas da empresa, né? Então, o que ela faz? Ela tem ali o seu time ali de C-Level, que é muito bom em cada uma das suas áreas, né? E se eventualmente o C-Level não for bom especificamente numa área que está embaixo dela, esse C-Level vai ter que arrumar gente embaixo dela que seja muito boa. Pra mim, a matemática... Eu concordo contigo do CEO, né? Porque tem algumas habilidades de CEO que são além da parte técnica. É realmente ter abaixo dele pessoas muito legais e que ele confia em cada área, porque ele tem que falar com outra coisa. A cabeça dele tem que estar dirigindo ônibus, né? Não trocando pneu. Então, total. Agora, dentro da liderança de produto e tecnologia, você botar muitos diretores, vários diretores engenheiros. Aí, pra mim, é muito específico da área técnica de engenharia, porque eu acho que produto ainda dá um pouco. Engenharia eu acho um pouco mais complexo. Na matemática da conta, essa diretoria ficou caríssima, né? Aí, ou é alguém muito importante pra organização, assim, não vou nem julgar valores, né? De tipo, valores assim de ser alguém muito importante da organização que não pode perder, ou a conta vai entrar um CFO lá e vai cortar. Fala, gente, só essa diretoria, por causa de uma ineficiência desse CPTO, tem 4 engenheiros, cada um valendo, né, muito. Beleza, brother, vamos separar então. Você cuida de uma coisa, as outras... Eu acho difícil, mas entendo o que você trouxe. Acho que na teoria faz sentido. Na prática, eu acho que só se essa pessoa é muito importante para a organização, não consigo nem imaginar qual razão seria, ou a conta fica difícil, fica pesada essa diretoria aí para sustentar. Eu vou dar um contraponto, Renata, porque você tocou num ponto que é super consenso, tá? Mas eu, com minha cabeça, assim, fiquei pensando, já que eu penso... Me toquei que eu vejo isso de um ângulo tão diferente que vale a pena falar. Eu acho que é mais fácil você não entender de tecnologia e tocar um grupo de tecnologia do que de produto. Vou explicar por quê. É muito mais fácil em tecnologia ter um cara imediatamente debaixo de você, ou mais de um, que seja fera. E você simplesmente dá uma carimbada na decisão e fala, não, tudo bem, confio em você. Em produto, é muito nova essa área. A chance de você ter alguém debaixo de você que seja fera é baixíssima hoje em dia. Tem pouca gente, entendeu? Então, assim, às vezes até em tecnologia você consegue se virar melhor, delegando, né? Produto é que vai ficar capenga, porque, cara, e pegando até o gancho do que o Joca falou, né? O CEO nem sempre é bom em tudo. E quantas vezes eu já cruzei com CEOs que quando me contratavam,
o cara criou o produto, né? É o bebê dele. Ele entende pra cacete daquele produto. Eu normalmente falo pro cara, eu nunca vou entender deste produto mais que você. Mas eu entendo de todos os produtos muito mais que você. Exato. Sabe? Isso a gente vive muito na Né, prática. de como criar mercado, de como... Ah, mas o meu é específico. Sim, todos os produtos são específicos, mas eu venho com um monte de técnica que funciona para a maioria, né? Que é isso que a gente estuda em produto. Você só entende o seu que funcionou até hoje. Então até o cara... Tô falando isso não em termos de, ai, nossa, né? A gente chega lá dando aula. Mas mesmo que você se sinta muito, muito bom, muito especialista, muito expert em alguma coisa, ainda assim quando você chama um profissional, né, de produto, ele tem a ajudar mesmo que o cara tenha criado aquele produto do zero, tá? Produto é uma área complicada, é uma área de conhecimento meio vasto, assim, meio largo, né? Você tem que saber um pouquinho de um monte de coisa. Bagagem importa muito, é muito diferente de produto com 5 anos de mercado, com 2 anos de mercado e com 10 anos de mercado. Muda muito, mais do que tecnologia, eu vou dizer, galera. Pra mim, acho que dos dois lados fica capenga, tá? Porque acho que você tem toda a razão. E pra mim, de tecnologia, cara, você tem que ser tem que ser a sua pessoa de confiança muito, porque engenheiro também, se você não tem conhecimento técnico, você pode ser facilmente enrolado. E aí a maior liderança sendo enrolada, tu tem que refatorar, por exemplo. Não, tem que criar um código do zero, porque esse aqui não funciona. São macetes que a gente em produto, a gente vai aprendendo, batendo cabeça. Eu não tenho background técnico, então foi batendo cabeça. Hoje em dia eu sinto cheiro. Na frase do engenheiro eu já sei que eu tô sendo enrolada. Eu não sei explicar por quê, mas na frase eu já sei. E daí eu falo, cara, você tá me enrolando. E daí, né, fica meio sirina Você lata. já tá pronta pra liderar a engenharia, Rê. Mas não, exato, não tô. Eles vão me enrolar, eu não sei codar direito. Então, eu não sei. Eu sou bem cética, tá? Com essa empresa que essa pessoa tá. Com essa liderança, eu sou bem cética. Eu acho que a empresa não tá... Acho que deveria contratar uma liderança de produto, uma liderança de engenharia e seguir. Ou os nossos consultores aqui, que daí... Eu aposto R$10, que é o máximo que eu aposto. É R$5, eles dobraram a aposta, é isso. E aí a gente volta a conversar. Não, é que a questão é a empresa também... É que tá, a pergunta do cara foi como eu faço para mostrar para a empresa? Amigo, você não vai mostrar para a empresa o tipo de líder que a empresa gostaria de ter ou não gostaria, tal, não adianta. Você tem que entender se dentro da tua empresa é valorizado dentro da posição de líder, e eu vou falar de uma coisa que poucas vezes eu vi como no job description do líder, ser capaz de treinar a equipe em metodologias desta área. Tem muita empresa que falha nisso. Eu acho absurdo, tá? Eu acho que é básico do gerente ensinar. É básico. Assim, é por isso que ganha mais. É simples assim. Né? Você tem que ter tempo de ensinar o teu time. Porque o teu time é que está ali com a mão na massa o dia inteiro. Se você está 8 horas em reunião com lideranças, você não está fazendo o seu trabalho, cara, né? Como gerente, né? Tô falando. Está fazendo um trabalho ali, político, sei lá, de entender as mensagens, né? Mas qual é a hora que você vai traduzir essas mensagens para o seu time e verificar as metodologias que seu time poderia, né, usar para, de repente, se adequar melhor àquilo que a empresa precisa? É o papel do gerente. E aí eu vou falar, né, não estou falando de nenhuma empresa específica, mas eu já vi muitas empresas onde o gerente não ensina e está pouco se lixando. Eu acho isso um buraco gigantesco que machuca muito as empresas a longo prazo. Assim. Então, às vezes, né, esse caso é de uma empresa que também não acha que gerente tem que ensinar, né? Ah, bota o cara aqui, que é um cara bom, não sei o quê. Tá bom, esse cara bom ele vai ter que contratar alguém para ensinar o time. Se a própria empresa, e aí é por isso que eu estava falando, tem que entender o valor da empresa, mas se a própria empresa não entende que um líder, ele também tem um papel de ensino técnico, né, de dar um caminho, de dar os atalhos e tal, eles acham que o líder é apenas para mandar a mensagem para baixo, não tem nada que você possa fazer. Né? Simples assim. Mas essa empresa... Estamos profundo hoje, hein? Hoje a gente tá profundo, cara. Essa quinta-feira, não sei Xode, seu feedback pra gente, mas estamos profundo, né? Estamos sério, profundo. Sim, vocês estão com um clima meio tenso aqui, parece um jogo da Discord, parece a retrô do time, assim, sabe? E é por isso que eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu fiz o barquinho do Miro pra gente fazer o exercício. Mentira, não vamos fazer não. Não posso fazer mais esse tipo de piada. E também tem um ponto, né? Então você que está ouvindo o nosso episódio, você que é um economista e está na cadeira de diretor de produto e engenharia, saiba que alguém do seu time mandou essa pergunta pra gente.
Então, entre em contato com Joaquim Torres ou Fábio Duarte. Deixa o ego de economista na gaveta, né? Já que o dólar tá R$6, então calma. Deixa o ego na gaveta e entre em contato com o Joca e com o Fábio para que eles possam, né, dar uns coaches para você, porque pessoas do time já estão ficando chateadinhos com você. Então, mensagem para quem é economista e está como diretor de produto / engenharia. Já que a Renata falou que a gente está esse episódio final de ano, de muitas reflexões, né? Um novo tempo, já diria a música da Globo. Última pergunta, e essa daqui vai ser de uma profundidade e de uma reflexão que eu quero que você dê o play, esteja ouvindo, preste atenção. Que é assim, ó. Estou com uma área nova no time de produtos. Analista de integração, na qual vou estruturar junto aos gestores, porque fazia parte de outra área. Quais recomendações vocês têm para esta jovem gafanhoto? Então, quando você vai falando, a gente precisaria de mais informação, tá? Acho que ela não tá tão óbvia a pergunta assim para entender. Mas quando bateu aqui no meu ouvido, a primeira coisa que eu pensei não é uma vaga costumeira de squads e de times de produto e engenharia. Isso já me soa um pouquinho, parece uma coisa aí que foi criada para algo acontecer, que não necessariamente tem um escopo, tem um porquê, né? O profissional tá sabendo muito bem o que ele tem que fazer. Porque, né, então me parece minimamente assim, uma furadinha. Isso quer dizer que não tem solução? Não, eu só tô querendo dizer porque a gente tem que olhar a nossa situação e entender se está numa situação de fácil resolução ou está entrando numa cilada bino. Me parece uma ciladinha, mas de primeira coisa que eu faria se eu estivesse na sua posição entender entre os gestores qual é a real expectativa com relação a essa posição. Você fala, construir a vaga com outros gestores. Então, existe um porquê, pessoas conversaram, alguma coisa aconteceu para essa área vir parar dentro do seu time ou para essa vaga surgir do chão, assim, né? Então, eu escutaria muito, entenderia muito, faria muitas... quando eu trabalhava mais com times e tal, eu era a rainha do Excel, de pensar em fluxograma, entender processo. Eu sempre, pra mim, quando eu chegava num lugar, eu fazia, o que é esperado? Então, quando vem isso, acontece isso. E eu sou muito visual, então eu acho que eu organizaria a expectativa da empresa com relação a essa vaga, entenderia quais seriam os entregáveis, entenderia quais são os riscos para conseguir começar numa vaga que não existe dentro de uma estrutura de squad. Mas eu, particularmente, é isso que eu consegui tirar, assim, dessa pergunta, que me parece uma ciladinha que você tem que ir com bastante cautela, escutando bastante as pessoas e organizando, documentando bastante para conseguir sair dessa, tá? Não consigo trazer mais do que isso com a pergunta, na verdade. E boa sorte, né? Cara, analista de integração, né? São duas palavras que não cheiram muito a produto, sabe? Mas... Então, assim, a gente está vivendo um momento também da área onde tudo é meio produto, né, galera? Como a gente falou de transformação digital, falamos de inovação, produto acaba virando um guarda-chuva meio maluco, né? Que as pessoas usam porque acham, sei lá, que está na moda e meio que acaba aceitando qualquer coisa, né? Então, assim, isso não parece ser uma posição tanto de produto. Se eu fosse chutar, né, não tem contexto da pergunta... Integração parece ter algo a ver com plataforma, e aí, se for isso de verdade, se for plataforma, tipicamente é uma área onde é mais difícil aplicar produto, não tanto porque não sirva, as metodologias servem igualzinho, mas a galera não tá tão acostumada, né? Porque quando você tem um mercado consumidor lá fora, você tem indicadores de sucesso muito mais óbvios. Indicador de sucesso de negócio para plataforma é uma coisa que tem que ter um time um pouquinho mais maduro para desenvolver. Então nem sempre fica muito óbvio, e aí o cara acaba medindo então a plataforma, né, como entrega, né, como delivery. O sucesso acaba sendo integrou ou não integrou, né, a plataforma funciona ou não funciona.
e não chega nos impactos disso em negócio. Então eu estou falando disso porque se não tem, né, se não chega em medição ou métricas de sucesso de negócio ou influência disso no negócio, o nome certo nem seria produto, tá? Aí de repente é uma área de delivery, como outra qualquer, que você está lá para fazer integrações, né? O máximo que dá pra gente falar é isso. Agora, se for alguma coisa que o pessoal queira realmente pensar com a cabeça de produto e tal, uma das coisas a serem discutidas, aí pegando bem o que a Rê falou, cara, você tem que falar muito com seus líderes e tentar entender qual é a expectativa deles. É isso mesmo. Mas se você quiser tentar puxar um pouco o fio dessa discussão, deveria ser, na direção de produto, deveria ser qual o impacto que a gente quer que isso tenha no negócio. Será que tem ou não tem, sabe? Pelo tipo de resposta, talvez você vá conseguir entender um pouquinho melhor se no fim das contas a expectativa disso é ser mais delivery. Mas quando a gente pensa em integração, enfim, eu penso normalmente em integração com sistemas ali, né? Então, estou lembrando aqui da época do Gympass, que a gente integrava com sistemas de RH das empresas, clientes, integrava com sistemas de gestão de academia. Então, a integração era algo bastante importante, né, que a gente tinha que fazer para a gente poder oferecer o produto Gympass. Mas o trabalho propriamente dito de integração, a gente acabou movendo ele para uma área paralela da área de produto, que a gente chamava de serviços profissionais. Por quê? Porque a natureza desse trabalho de integração é uma natureza de projeto, né? Algo com começo, meio e fim. Fechamos com a empresa X, temos que integrar com o sistema de RH da empresa X. É um projeto com começo, meio e fim, claramente definido. Fechamos com a academia XPTO, que tem um sistema que ela desenvolveu in-house ali, e aí a gente precisa validar o check-in e tal. É um projeto de integração, né? Então, talvez, e aí de novo, né, precisa entender um pouco melhor o escopo aí, mas se for esse tipo de integração, é um trabalho que não é necessariamente um trabalho de produto, é um trabalho de projeto, e para a gente deixar isso explícito, pelo menos lá no Gympass, a gente deu um nome específico que é o nome de serviços profissionais, né? Ou projetos especiais, enfim, já tem lugares que chamam isso de projetos especiais, né? Esse tipo de integração. Então pode ser o caminho. Enfim, não sei o quanto ajuda aí a jovem gafanhoto, mas pode ser um caminho, depende do contexto que ela tiver. E aqui fica um feedback para você que quiser mandar perguntas para a gente. Esse tipo de pergunta nos dê mais contexto. Não precisa entrar em detalhes como o nome da empresa, pipipipopó, mas dê mais contextos, como por exemplo, analista de integração. De quê? Por quê? Como? Enfim, isso faz com que a gente ajude mais. Aqui foram só... A gente ficou tirando suposições da nossa cabeça através desse fragmento. Bem, chegamos ao final de mais um episódio do Sem Crachá, o último de 2024, e a gente volta em 2025, certo, galerinha? Opa, certíssimo. Certo. Se quiser a gente volta, Charles, tá tudo certo. Não, vocês vão estar aqui, o difícil é reunir na agenda vocês. Porque uma pessoa está em Bali, outras pessoas estão, enfim, né, Fábio? Não, a Renata que falou que não tem tempo, eu que tenho tempo sobrando, aparentemente. Que isso? E com essa a gente termina 2024 de graça, entendeu? De graça, Fábio. Um ano juntos, quase um ano, né? De graça, Fábio, mas tá tudo certo. Solta a vinheta do cavalo aí, né? E é com esse espírito de harmonia entre os membros desse programa que a gente encerra mais um episódio e a gente se vê no ano que vem, Sem Crachá. E você que ouviu até aqui, siga Fábio Duarte, Renata Gaghetti e Joaquim Torres. O LinkedIn deles está na descrição aqui. E o site da consultoria do Joca, a Giaco, certo? Esse é o nome, né? Isso, a Giaco, do Joca. E o link da consultoria do Fábio também vão estar aqui na descrição, principalmente para o economista, que é diretor de produtos e engenharia.
E pro pessoal que não quer consultoria. Então, os dois, o link tá aqui na descrição. Beijos, tchau, fui.